volta ao vivo com Mulher Demais aqui na TV Correio. E vê só, quando o assunto é crédito no mercado, tem muito brasileiro com restrição, né? O famoso nome sujo. Segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 63 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E o consumidor pode ser prejudicado de muitas outras formas, que não apenas a falta de crédito na praça. Vamos descobrir quais são elas? Aqui no estúdio eu recebo o advogado Ronaldo Xavier, que é membro da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor da OAB. Seja bem-vindo, viu, Ronaldo? Bom dia, Bruna. Bom dia aos telespectadores da TV Correio. Para nós é uma honra estar aqui, participando desse momento tão importante. Nós ficamos felizes, né? E, Ronaldo, é verdade que quem tem um nome negativado pode ser eliminado, por exemplo, numa seleção de emprego? Isso é verdade? É verdade. Existe uma súmula do próprio Tribunal Superior do Trabalho, né, que tem esse entendimento de que é possível, sim, haver esse tipo de restrição no momento da seleção. Obviamente, a maioria das empresas acabam não dando essa informação, né, que durante a seleção o candidato vai ser eliminado nas empresas privadas. Mas é um cuidado que aquele que está desempregado deve ter o cuidado de manter o nome limpo. É possível. É verdade. Então, é possível abrir, por exemplo, uma conta corrente ou adquirir um cartão de crédito quando, nesse caso de inadimplência de nome sujo no mercado? Aí conta corrente, cartão de crédito é sempre uma análise do banco. E uma das primeiras coisas que os bancos fazem, o consumidor precisa ficar atento, é exatamente a consulta SPC e Serasa. Por quê? Porque o banco ele precisa, Bruno, medir o risco ao fazer com que aquela pessoa tenha uma conta corrente. Uma vez que uma pessoa que já está negativada, não é, historicamente, ela tende a gerar algum tipo de prejuízo para o banco, para a entidade financeira, e aí eles costumam não aprovar o crédito, nem cartão de crédito, nem conta corrente. Entendi. Aqui a dúvida da Micaele de Campina Grande é exatamente sobre esse assunto de cartões de crédito. Ela disse que já limpou o nome, mas não consegue mais fazer cartões porque o score está em 291 a pontuação. Ela disse que acha que não vai conseguir ter outro cartão de volta. De que maneira ela pode solucionar essa situação? É interessante. Também é legal, não é? Existem algumas empresas que fazem a sua avaliação, ou seja, um score, que é uma pontuação dizendo se você é um bom pagador ou não. E aí, não é, mesmo que a pessoa não saiba, cada pessoa que tem CPF hoje, né, tem lá uma pontuação. Então, no caso, se o score dela está baixo, o que é que ela deve fazer? Ela deve tentar, já que ela não está conseguindo tirar o cartão de crédito, ela pode fazer outras atividades de crédito que podem aumentar essa pontuação, como, por exemplo, tem uma conta telefônica que é sempre paga em dia, uma conta de água, de energia. Quando o seu CPF é utilizado em várias outras contas e isso faz com que você tenha o pagamento em dia, aí seu score vai aumentando e lá na frente a empresa ela pode fazer uma nova análise, não é? E aí aprovar o seu crédito. Ela falou que esse score, a pontuação está em 291. Qual é o aceitável, o certo? Então assim, para o valor do crédito, isso varia muito de empresa para empresa. O score, essa pontuação, ela vai de 0 a 1000. 1000 seria aquele cliente que todo banco desejaria, né? Que é muito difícil de alguém ter uma pontuação máxima como essa. Por quê? Às vezes você esqueceu de pagar uma conta ali, poucos dias você nem sequer foi negativado. Sim. Mas só o fato de ter esquecido uma conta como essa já pode baixar ali um pouco o seu score. Então, geralmente ele vai oscilando, né? Em média, as pessoas que são bons pagadores têm score aí que oscila entre 500, 600, 700, né? E aí estão fazendo normalmente suas transações bancárias e de crédito. Entendi. O que é considerado abusivo, né, em situações em que o consumidor está negativado? Aí, no caso, as empresas podem, entre aspas, né, abusar desse consumidor de alguma maneira? Alguns cuidados, né, por exemplo, pode acontecer. Quando o consumidor está negativado, vamos falar primeiro do trabalhador. O trabalhador ele não pode ser demitido, ele já é contratado, já trabalha na empresa. Ele não pode ser demitido porque foi negativado. Aconteceu uma situação, ele acabou indo para o SPC e Serasa, ele não vai ser demitido por causa disso. As empresas também não podem, por exemplo, se negar a vender um produto à vista. A pessoa está comprando à vista, mas porque está com o nome negativado, a pessoa não ter o seu crédito ou o seu produto vendido.
Também a questão de retirada de documentos, né? Também importante. Um visto, um passaporte, uma documentação não pode ser negada, né? Porque a pessoa está com o nome negativo. Então, casos como esse, né? São verdadeiros abusos se porventura acontecerem. Entendi. Agora a gente tem uma pergunta aqui da Claudiana, que é exatamente o que a gente vai mostrar aí na tela. Eu queria que o senhor explicasse. Ela perguntou como faz para consultar o score. Tem aí um site, né? O site do Serasa, o Serasa Consumidor, serasaconsumidor.com.br. Qualquer pessoa pode ir lá e consultar. Qualquer pessoa pode ir lá e consultar. A pessoa preenche um cadastro prévio, né? Se algumas pessoas já podem vincular, inclusive, a sua conta no Facebook, no Google, a plataforma do próprio Serasa. Ela preenche lá os seus dados, coloca lá o CPF, o nome, as informações que o próprio site já descreve e pede. E aí o site ele vai gerar ali uma avaliação da sua pontuação. Bacana, eu volto agora a conversar aqui com o Ronaldo, né? A gente está falando aqui hoje no Ronaldo Xavier, né? O nosso advogado de hoje, aqui no quadro Café com Direito. E hoje a gente está falando sobre inadimplência, né? Aquele famoso nome sujo aí na praça, no mercado. Se você tem alguma pergunta, quer compartilhar a sua experiência aqui com a gente, manda aí uma mensagem para o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E aqui nos bastidores, Ronaldo, você falou sobre a questão dos concursos públicos, né? Quais são aí as diferenças, as particularidades com relação a esse assunto, né, de nome sujo também, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? É interessante, Bruna. A maioria dos concursos públicos, eles não exigem, né, que o candidato tenha o nome limpo, mas alguns concursos públicos podem exigir isso, é previamente informado, inclusive no edital, como, por exemplo, concurso para o Banco Central, Casa da Moeda, BNDES. Alguns concursos públicos, eles exigem que o consumidor e a pessoa, de modo geral, o candidato, tenha o nome limpo, mas a grande maioria não faz essa restrição. Entendi. Deixa eu só pedir aqui mais uma vez para quem está em casa. Eu sempre falo por aqui quando a gente abre o nosso WhatsApp que a gente não consegue atender as ligações. A gente abre o WhatsApp exatamente para isso, para que você mande a sua mensagem e a gente consiga aqui, no decorrer da nossa entrevista, passar a sua pergunta para, no caso aqui, o Ronaldo hoje, tá? Inclusive agora a gente vai falar sobre a retirada do nome do consumidor dos cadastros negativos, né? Existe um prazo? Como é que funciona esse assunto aí, né? Essa particularidade também? Existe um prazo, e esse prazo não é um prazo de 5 dias úteis. Então, a partir do momento que você fez o pagamento daquela conta, não é, aquela entidade ela tem 5 dias úteis para tirar o seu nome consumidor desta lista, deste cadastro de inadimplentes. Caso a empresa, no prazo de 5 dias úteis, não venha retirar o seu nome, o primeiro passo é entrar em contato com a empresa para ver o que aconteceu. E se ainda assim não resolver, procurar os órgãos de defesa do consumidor ou, dependendo da gravidade, um advogado da sua confiança para ingressar com ação, inclusive de danos morais ou materiais, dependendo do caso. Aproveitando esse assunto aqui, né, tem uma pergunta de uma telespectadora que não se identificou. Ela disse que está com restrições no nome por causa de uma operadora de telefone. Ela disse que contratou um pacote de R$ 99 e veio uma fatura de R$ 1.200. Ela disse que achou um absurdo, não pagou a conta e ela quer saber se é preciso procurar um advogado para ver se é legal essa cobrança, até porque o nome dela, por causa dessa cobrança indevida, está sujo aí na praça. É interessante essa situação, Bruna, e ela é mais comum do que parece, né? Às vezes uma pessoa pode, por exemplo, ter os seus dados utilizados por quadrilhas para criação de falsas, né, contas em linha telefônica, e pode acontecer também abuso como esse da telespectadora, né? Ela contratou um plano e de repente está pagando aí um valor estratosférico. Então ela deve procurar, primeiro fazer uma reclamação junto à empresa, ali procurar anotar o número do protocolo. Caso não resolva, procure também fazer uma reclamação pela Anatel. A Anatel ela tem um aplicativo, né? Você pode fazer essa reclamação por aplicativo, por site e também por telefone. E diante dessa situação, não resolvendo, procure sim um advogado da sua confiança para ter o seu direito restabelecido.
Ronaldo, e tem aquelas pessoas que optam por não pagar mesmo a conta e ficam com o nome sujo por até 5 anos, depois esse nome sai, né? Você fica com o nome limpo, mas isso não significa que a pessoa vai voltar a ter créditos, né? Seja para compra aí, ou cartões de crédito, abertura de outras contas, isso acontece mesmo? Acontece mesmo. Então, a pessoa, por exemplo, ela passou ali 5 anos, né, com o seu nome negativado. Em relação àquela dívida, né, após os 5 anos, o seu nome é retirado do cadastro de inadimplentes. Mas isso não quer dizer que agora o seu perfil está totalmente limpo, que a sua pontuação agora será máxima e que você terá todo o direito e acesso aos bancos. Porque os próprios bancos, eles têm também os seus registros internos, seus cadastros. É uma verdadeira caixa preta que muitas vezes não é aberta, o consumidor não tem acesso. Isso, inclusive, tem sido pauta e briga, né, assim, das entidades de defesa do consumidor para mais transparência em relação às informações, mas sim, você pode ter, mesmo após a retirada, algumas restrições de crédito, que é sempre uma análise que é feita pelos bancos. Entendi. Ronaldo, obrigada pelos esclarecimentos, viu? Com certeza abriu aí a mente, ajudou muita gente em casa, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Bruna, e estou sempre à disposição do seu programa. Obrigada mais uma vez.